A partir de agora, está começando mais um programa Força para Viver, um programa online da Primeira Igreja Batista da Convenção em Juazeiro do Norte, comunicando a Palavra de Deus através das mídias sociais. Quero dar as boas-vindas a todos que nos acompanham, agradecer a sua companhia. E você pode interagir conosco através do chat. Deixa aí o seu comentário, a sua saudação e lembre-se que a sua participação é muito importante. Olá, boa noite. Está começando mais um programa Força para Viver. Boa noite, irmão Regilânio. Boa noite, pastor Felipe. Boa noite a todos. Amém. Estamos aqui hoje no mesmo espaço, no mesmo ambiente, e isso nos lembra, né, quando Força para Viver fazemos a apresentação lá nos estúdios da rádio e fizeram, naturalmente, né, os últimos programas também transmitimos via live. Né? Então a gente conseguia interagir um pouco mais, com a diferença que a gente agora fixa o olhar na câmera, né? Lá nos estúdios da rádio era mais voltado para o microfone, era uma dinâmica ainda um pouco diferente, mas é bom, né? A gente acredito que assim a gente consegue bater um papo um pouquinho melhor. Eu quero cumprimentar a irmã Sandra Regina Conrado Bissolati, minha prima, né? Sandra, lá de São Paulo, que está aí participando. A Alexandra Maria, lá de Brejo Santo, boa noite para você também, Deus abençoe sua vida. A irmã Elisete Conrado também sempre nos acompanha lá do Rio de Janeiro. Aliás, semana que vem estarei lá no Rio de Janeiro, se Deus quiser, né? E hoje eu pensei que nós íamos ter um bolo aqui. Não é verdade, irmão Reginaldo? Pastor Felipe, graças a Deus aí, ficando um pouquinho mais sabido, mais experiente de vida, mas o bolo, quem sabe, depois a gente não vê. Pois é, hoje Força para Ver merecia um bolinho, porque o irmão Reginaldo está aniversariando, completando aí mais um ano de vida, né? Então, meus parabéns, meu irmão. Se você quiser deixar a sua mensagem aí também, felicitando o aniversariante do dia. E além de felicitar o irmão Regilânio, que está completando aniversário hoje, queremos felicitar de uma maneira muito especial todos os professores, né? Então, a irmã Sandra é professora, desde já os parabéns para você, Sandrinha. E temos uma professora como convidada, que é conhecida já de todos que acompanham Força para Viver, que é a irmã Claudiana. Então, parabéns também, irmã Claudiana, pelo Dia dos Professores, né? Embora foi ontem, ainda é tempo de parabenizar e felicitar você. Muito obrigada, pastor. Quero parabenizar também o irmão Regilânio, que está fazendo aniversário hoje. Então, que Deus abençoe sua vida, irmão, que você continue sendo usado na obra do Senhor. E para mim é uma questão de muita alegria estar aqui mais uma vez, conversando com vocês, falando um pouquinho das minhas experiências com Deus e das minhas experiências de vida. Então, salve a todos, continuem nos acompanhando e seja um programa abençoado para todos vocês. Amém, amém. Quero cumprimentar também a irmã Gracinha Silva. Boa noite, pastor Felipe e irmão Regilane. Graça e paz a todos. Amém. Seja bem-vinda mais uma vez, irmã Gracinha, que é uma das compartilhadoras do link. Aliás, eu quero lembrar, né, você deixar a sua curtida e pedir também para que você compartilhe o link do Força para Ver para que mais pessoas possam ser alcançadas pela mensagem. Temos aqui também o Gílio Silva, né, lá, boa noite, pastor Felipe, abração, José de Vila Valqueire, né, o José que participava conosco lá pela congregação em Bento Ribeiro. Um abraço para você também, meu querido. O irmão Bruno, lá de Aurora, paz do Senhor. Paz do Senhor para você também, Brunão.
Irmã Lúcia Pereira está nos acompanhando. Boa noite. Essa é daqui do Joá mesmo, né? Fazeiro. E a irmã Elaine Conrado, né? A paz, boa noite, irmãos. A paz do Senhor também para você. Opa, voltou aqui a mensagem da Elaine. Amém. Irmã Claudiana, então, vamos conversar um pouquinho, né? E como falamos, né? Irmã Claudiana, ela é professora. Ontem foi Dia dos Professores e, por esse motivo, hoje o Força para Viver vai ter uma abordagem específica, né, especialmente voltada para essas questões aí do ensino, né, do papel do professor e algumas outras coisas mais, né? Então, para começar, irmã Claudiana, gostaria que você desse aí uma breve apresentação sobre você desenvolve como docente, como professora, tanto eclesiasticamente como secularmente. Secularmente, eu comecei a dar aula em 2001, numa escola de ensino infantil. Estava no ensino médio ainda, mas já estava dando aula. Só que, na verdade, a primeira aula que eu dei, eu tinha 16 anos e foi no ambiente eclesiástico, foi na igreja. Eu dava aula aos juniores. Então, foi meu primeiro contato com a docência, foi no meio eclesiástico. E quando eu entrei na faculdade, eu me formei, sou licenciada em matemática, dei aula no Colégio Santo Antônio em Barbalha, depois passei 2 anos lecionando a jovens e adultos, no que agora é Colégio Militar, e outras escolas aqui de Juazeiro também. Passei 2 anos lecionando a jovens e adultos. Em 2013, como eu falei no meu testemunho, eu fui aprovada no concurso do Estado, mas optei por não assumir por conta do trabalho na igreja. E então decidimos, eu e minhas irmãs, uma é pedagoga, a outra cursa artes, abrimos uma escola de reforço escolar. Então, já faz mais de 10 anos que nós trabalhamos com reforço escolar. Você chegar aqui no bairro Pirajá, perguntando se tem um reforço, todo mundo já sabe. Então, faz mais de 10 anos que nós estamos, mais de 15 anos, na verdade, nós trabalhamos com reforço escolar, atendendo equipes. E, assim, é uma experiência diferente da sala de aula. É uma experiência que dá para você conversar, dá para você vivenciar os problemas dos alunos. Hoje mesmo aconteceu uma situação que, se fosse na sala de aula, eu não poderia fazer isso. Os alunos começaram a questionar acerca de ter medo sobre Deus, e aí eu pude conversar com eles a respeito de qual o sentimento que eles podiam ter sobre Deus. E aí foi um momento bom para eles, por conta disso, dessa proximidade. Na igreja, eu sou professora de escola bíblica, eu não sei mais nem quantos anos fazem, mas já faz bastante tempo. Desde 16 anos. Você não está querendo entregar a idade, né? Porque falou que começou com 16. Se falar quanto tempo tem, as pessoas podem não ser licenciadas em matemática, mas fazem as contas. E ela já tem essa idade, tudo bem, nós entendemos. Quero dar uma boa noite aqui também para o irmão Valdemir Davi. Boa noite, pastor Felipe, missionário Regilane, e os amados irmãos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, irmão Valdemir. Seja muito bem-vindo, que o irmão Valdemir, que é nosso espectador lá da cidade do Iguatu, né? E tem sido também um dos compartilhadores do link do programa. Pastor Pedro Freitas, um abraço, meu amigo. Bom ter você aqui conosco. Amém. E está desejando aí, né, fazendo menção ao aniversariante, dia especial com o aniversariante, parabéns. Né? Então, é muito legal nós vemos isso, o pastor Pedro participou de uma das nossas lives, e aí, eventualmente, a gente vê se comunicando ou com o irmão Regilânio, ou com o irmão Rodilei, né, lá do Rio, ou com a irmã Claudiana, enfim, né, a gente vê que acabou criando vínculo. Isso é uma experiência muito legal que o Força para Viver proporcionou, de pessoas comuns, né, amigos em comuns, acabaram se conhecendo nesse processo. Né? Outro dia a irmã Claudiana compartilhou sobre a cajuína, aí o Dilei lá do Rio perguntou o que é isso, né? E aí
veio aí a curiosidade, né? Ok. Também Matiane, que é a irmã de sangue, né, da irmã Claudiana. Boa noite, a paz do Senhor a todos. A paz do Senhor para você também, Matiane. A irmã Neuza Conrado, que nos acompanha lá de Sampa também. Boa noite, graça e paz a todos. Está cumprimentando também a irmã Claudiana, né, o pastor Pedro. Aliás, ele cumprimentou o Regelane e a Claudiana, só não falou comigo ainda. Aqui, tá vendo? Tiaguinha, boa noite, meus queridos irmãos, graça e paz. Odilei Pinheiro aí, boa noite, graça e paz. O Ângelo Silva também está nos acompanhando, né? Boa noite, meus amados irmãos. Amém, amém. Claudiana, então, voltando aí ao assunto da docência, né? A gente me fala um pouco aí sobre os desafios do ensino, né? Hoje, quais são os desafios que os educadores têm passado e enfrentado, primeiro no contexto igreja? Os desafios são muitos. Eu listei alguns aqui. Acho que o primeiro é a falta do preparo do professor. Não ocorre em todas as igrejas, mas existe falta do preparo. Há muitos professores que vão para a escola bíblica sem nem sequer ter lido a lição. E os alunos percebem. Desculpa, não entendi bem. É a Essa falta do preparo. Pronto. Existem professores que vão para a sala de aula, na EBD, sem sequer nem ter lido a revista. E os alunos percebem. Eu comecei a dar aula na Ministério Infantil esse ano, e a primeira aula que eu dei, os alunos olharam para mim e disseram: tu é diferente, tua aula é diferente. E porque eu preparei um aparato de coisas, levei vídeo, levei filme, fiz várias coisas, e principalmente na área infantil, muitos professores acham que os alunos vão para a EBD para passar o tempo, para não perturbarem os pais. Então, acabam levando um desenho, um recorte, uma figurinha. E, na verdade, a EBD infantil é a base para que nossas crianças cresçam nos caminhos do Senhor. Eu não posso chegar na igreja e dar apenas um desenho para eles pintarem, fazer uma brincadeira ou outra, sem falar da mensagem de Cristo. E a gente tem que ter essa preocupação, principalmente começando nas salas infantis da EBD. Então, acho que um dos primeiros pontos é a falta de preparo do professor. Não dá para você ir nem para uma sala infantil, nem de jovens e adultos, nem de adolescentes, nem discipulados, sem um preparo. Você precisa pesquisar. Geralmente, eu me preparo muito atrasado. E, ainda assim, eu me deparo com perguntas que eu fico... E eu acabo dizendo, não, na próxima aula eu trago a resposta. Então, sem esse preparo, muitas vezes você vai cair nessa várias e várias vezes. E os alunos vão perceber isso. Esse é o primeiro ponto. Vai falar? Oi? Pronto, não, justamente a complementar a pergunta. E como você, né, como professora, que dificuldades você às vezes encontra para estar, digamos assim, trabalhando o ensino com as pessoas? Eu acho que é a falta de interesse. Existe um desinteresse muito grande de aprender do Senhor, de aprender a palavra, de buscar entender e viver a sã doutrina. A gente acha as coisas muito prontas hoje em dia, e você receber pronto, e você sai da sua casa com um caderninho na mão, com sua Bíblia, para aprender com outra pessoa, para tirar suas dúvidas, para perguntar, isso é um custo muito grande para as pessoas hoje em dia. Quando hoje em dia a internet está aí para ensinar. Infelizmente, nem tudo que se ensina na internet é coerente com a palavra de Deus. Além disso, falta de recursos e materiais. Pelo menos na nossa igreja, nós temos essa dificuldade por conta que a igreja é pequena. E, por exemplo, se eu pedir uma revista de outro estado, o frete é exorbitante. Então, se eu vou pedir 5, 10 revistas, não compensa. E se eu pedir uma revista que o valor é R$20,
as pessoas já questionam, mas eu vou pagar R$ 20 numa revista que eu só vou usar 3, 4 meses? Então, é a desvalorização do ensino eclesiástico. As pessoas não querem. As pessoas querem ir no domingo, aos cultos, receber uma palavra e achar que durante a semana está alimentado e pronto. E o principal é o que o pastor Walsh sempre pregou quando ele esteve na nossa igreja, o principal é a EBD. A gente precisa voltar a valorizar a EBD. Além disso, tem a falta de educadores com formação em educação cristã. Se eu não me engano, aqui em Juazeiro só tem a irmã Fátima, é isso? Me corrija se eu estiver errado. Que eu saiba, é só ela mesma, né? Pessoal com formação específica, que eu saiba, só ela. Então, falta também educadores, formação em educação cristã, e falta prioridade, além da preguiça dos irmãos acordarem 8 horas da manhã, 7 horas da manhã no domingo, para ir à igreja. Isso, eu não acredito, isso existe? Aí na sua igreja existe isso de preguiça? Acho que é só na igreja da irmã Claudiana, em nenhuma outra igreja eu acho que não existe isso, não. Muito bem, quero cumprimentar aqui a irmã Lucilena também, estamos se cumprimentando. Boa noite, pastor Felipe, um abraço, irmã Lucilena. A irmã Márcia Conrado, boa noite, a paz de Deus a todos. Amém. Amém. Irmã Claudiana, saindo um pouquinho do momento eclesiástico na área secular, na parte da escola, né? Qual a dificuldade, e além da dificuldade como professora, como a irmã tem lidado para não se envolver emocionalmente com aqueles alunos que eles têm interesse em estudar, querem aprender, mas que muitas vezes não têm uma condição de ter um material didático bom. Como a irmã tem trabalhado essa situação, né, no meu secular? Como eu dou aula de reforço, fica mais fácil, porque a gente tem aí o uso da internet. Então, quando eles não possuem material, não possuem livro, a gente se utiliza da internet. É um bom recurso, é uma boa ferramenta. Mas na sala de aula, você chegar numa sala de aula e um aluno não ter um caderno, por exemplo, muitos professores acabam dando o material ao aluno, para que o aluno não perca o conteúdo, não perca a aprendizagem. Então, muitas vezes os professores tiram do seu próprio bolso, e eu já fiz isso quando eu dei aula para jovens e adultos, tinha que tirar xerox, fazer provas, e muitas vezes a escola não possibilitava isso, porque a escola era cedida para o Estado. Então, o professor de jovens e adultos tinha que arcar com tudo que precisasse. Para mim sair daqui e ir para o centro, para a escola que era a base, tirar xerox, era um custo a mais do que eu própria tirar xerox e levar. Então, muitas vezes eu fiz isso para que os alunos não ficassem sem o material, sem o texto, sem as provas, sem os trabalhos. Então, muitos professores, tanto da rede pública quanto da rede particular, acabam tirando do seu próprio bolso recursos e materiais para que eles possam dar uma aula de qualidade. Muito bem, que joia! A irmã Chaguinha está comentando aqui, na minha igreja são poucos irmãos que frequentam a EBD, é só lá na igreja da irmã Chaguinha, lá em Aurora, né? Só lá em Aurora. Outros campos não deve ter isso não, né? Quero cumprimentar também aqui a irmã Marineide, boa noite a todos. Seja bem-vinda, irmã Marineide. Semana que vem estaremos aí, se Deus quiser. Irmão José Alves, lá do Baixio do Campo. Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém. Então, há um desafio muito grande de lidar com a educação no contexto escolar, e aí a semelhança do que acontece nas igrejas, né, de às vezes a questão do recurso para adquirir material, na educação no contexto escola também acontecem coisas semelhantes. É interessante que existe a falta de recursos reais e existe também a falta de valorização. É verdade? Pelo que eu entendi aí, pelo que a gente acompanha pelas notícias, porque às vezes não é exatamente que a pessoa não tenha, digamos, R$10. Tem pessoa que realmente não tem, né? A gente sabe que acontece da pessoa ter necessidade
e ela não ter, e realmente ser algo difícil. Mas, às vezes, acontece a pessoa ela não valorizar o suficiente para achar que vale a pena investir R$ 10 comprando um caderno, no caso da escola, ou uma revista, um material didático, no caso do ensino eclesiástico, né? No caso da escola bíblica. Então, isso daí é um desafio, a valorização, né? Porque, às vezes, a pessoa gasta facilmente R$ 20 fazendo um lanche numa sexta-feira, mas se for para gastar 10 no material, num livro, numa revista, num caderno, numa revista de escola bíblica, material para estudar, se aperfeiçoar na palavra de Deus, ou ainda que seja português, matemática, história, a pessoa fala, não, é muito caro, é muito dinheiro, estou sem dinheiro. É verdade? Então, existe a falta de recursos reais e a falta de valorização também. E, irmã Claudiana, eu queria fazer outra pergunta. Mesmo em condições normais, né, nós vemos aí que é um grande desestímulo as pessoas participarem das tradicionais EBDs, né? E hoje nós estamos aí num contexto de coronavírus, né? Ainda, embora a gente tenha percebido que muitos já têm ignorado, até em virtude do momento eleitoral do país, né? Mas, assim, isso foi um desafio a mais, porque agora teve que fazer a escola bíblica virtual, não é verdade? Então, por aplicativos, cada um na sua casa conectado à internet, e a gente viu que isso gerou um desestímulo ainda maior, né? Porque, de certa forma, poderia se envolver mais, porque algumas pessoas, já não preciso acordar tão cedo, não preciso trocar de roupa e me deslocar, né? Só lavar o rosto, botar uma camisa mais ou menos, né? E assistir. Mas a gente percebeu que o desestímulo foi ainda maior, né? Aliás, tem pessoas que entram, não sei se aconteceu essa experiência, mas eu acho que todos que estão nos assistindo devem ter tido essa experiência. Eu não vou dizer nada, os irmãos vão entender. Quanto à EBD, a Bíblia nos diz lá em Atos 2, 41 e 42, que a igreja primitiva, os cristãos, eles recebiam a palavra de bom grado. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A gente já percebeu o desinteresse presencial e também o desinteresse online, virtual. Isso acontece principalmente por conta que nós estamos numa era de informação instantânea. O avanço tecnológico foi tão grande que hoje em dia, como eu falei anteriormente, a gente tem muito acesso a pregações, a estudos. E, às vezes, os irmãos preferem assistir uma pregação de um grande pastor aí famoso do que ouvir a irmã Claudiana aqui dando aula no sábado à noite. É verdade, a concorrência fica mais difícil. Mas acontece das pessoas entrarem na sala e fazerem isso, desliga lá a câmera, né, e o microfone, e, na verdade, você nem sabe se a pessoa está ali ou não está, porque ela já entra assim, dá um pio, e quando termina, ela simplesmente desaparece. Então, você fica até assim, rapaz, será possível que essa pessoa estava ali assistindo, ou será que ela botou lá, saiu e na hora depois voltou? Às vezes eu pergunto, né? A pessoa está lá com tudo desligado. E aí, irmão fulano de tal, o que você acha desse assunto? E aí, às vezes, a resposta não vem. Irmão, você está aí? Aí, às vezes, depois de uns 2, 3 dias, a pessoa, oi, estou aqui. Eu já sei que ela correu, mas às vezes ela não corre, não. Ela não nem vê que chamaram ela e que falaram com ela, né? Desaparece mesmo. Você tem a sensação de estar falando para a câmera, né? Parece que não tem fim ali. Você se preparou, porque, minha gente, eu vou falar aqui para todos que estão assistindo. Quem é professor de EBD, quem é pastor, que prepara uma pregação, que prepara um estudo, é tempo. A gente se dedica. Sim. Eu dei uma aula de EBD recentemente sobre a vida cristã às autoridades. Eu saí perguntando ao pastor Felipe, perguntei ao pastor Francimário, li um livro para poder dar essa aula, li a revista, e aí, quando eu cheguei na aula, tinha 3 alunos, 4.
Então, assim, outras pessoas de fora estavam acompanhando a aula e os membros da igreja não. Então, realmente uma falta de prioridade. Frustrante, Dizer, né? não, eu não tenho como ir para a igreja por conta que é de manhã, porque eu tenho que fazer almoço e tal. A nossa escola bíblica é no sábado à noite, 7 horas. E aí poucas pessoas participam. Não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade. Eu acho que é até uma questão cultural, tanto da IBD quanto do ensino secular. O nosso país não valoriza a educação. E se você for para os países asiáticos, lá há uma valorização tão grande da educação que a maior causa de suicídio lá é por conta de notas baixas, porque não conseguiu ser o primeiro da turma. Já que as pessoas estão nem aí, tanto faz. As pessoas não gostam de ler um livro, as pessoas não gostam de ter uma aula, as pessoas não gostam de ter acesso a um conteúdo que vai enriquecer a sua vida, seja secular, seja eclesiástico. Então, é uma questão cultural do nosso país. E é isso que a gente precisa quebrar nas nossas igrejas. Essa desvalorização da EBD. A gente valoriza muito o culto no domingo. Existe essa valorização a crentes que vão para a igreja somente no domingo. Quando os crentes deveriam ir principalmente para a EBD, cultos de oração, de doutrina. Por quê? No domingo é aquele culto todo cheio de... todo especial. E o nosso... alta produção, né? É outra composição. Eu estou dizendo assim, é a alta produção, né? A relação do espectador de um programa, né? Como quem assiste talvez Silvio Santos, Faustão, e aí a pessoa quer assistir um programa, quer que o programa seja interessante, e aí se o programa não estiver muito bom naquele dia, eu mudo de canal, né? E às vezes as pessoas acabam, infelizmente, tendo uma relação muito semelhante quando diz respeito às coisas de Deus. E deve ser a relação realmente de interesse, de um aprendiz, de um discípulo, aquele que quer ser igual ao mestre, e para ser igual ao mestre, ele tem que aprender como o mestre é. Aquilo que o mestre ensinou, o exemplo que o mestre deixou, é essencial. Irmão Regelano ia fazer também um comentário. Eu ia falar que talvez a irmã, como professora, possa concordar ou não e fazer uma breve fala sobre isso. Não seria, minha irmã, porque muitos de nós, quando saem do mundo, né, no sentido falado, para vir para a igreja, quando tem um encontro com Cristo, por não ter um hábito de leitura, por não ter um incentivo de leitura, seria isso uma das dificuldades de muitos de nós, não nem ter tanta participação na EBD, mas de verdadeiramente estudar a lição. A irmã acha que isso também influencia ou seria apenas uma desculpa? Não, com certeza influencia. Mas influencia de certa forma, porque quando eu desejo algo, eu corro atrás. Por exemplo, minha avó, quando ela aceitou a Cristo, ela era analfabeta, ela não sabia ler. Ela aprendeu a ler com a Bíblia, sozinha. Sozinha o Espírito Santo, né? Porque ninguém aprende a ler sozinho, o Espírito Santo de Deus ensinou a ela. Com a Bíblia. Então, se ela tivesse seguido o mesmo hábito, eu não sei ler, então eu não vou me esforçar, ela estaria até hoje sem ler a Bíblia, ouvindo que os outros ministravam, que os outros falavam. Mas por um esforço dela, ela pegava a Bíblia em casa, ou na igreja, quando o pastor lia a Bíblia, ela via, analisava, guardava aquela palavra, até que ela aprendeu a ler. Então, foi um esforço dela. A gente precisa... Existe uma dificuldade para quem é analfabeto, para quem não sabe ler, para quem tem uma condição de vida que não é favorável, existe. Mas a gente pode contornar essas coisas. Existem as dificuldades? Existem, mas as dificuldades estão aí para a gente contornar. A gente precisa superar essas dificuldades. A igreja primitiva superou as dificuldades. E, às vezes, a gente está tão acomodado que a gente não quer superar as nossas dificuldades. A igreja primitiva tinha dificuldade, tinha pessoas que passavam fome, eles se juntavam ali, ajudavam, estavam ali ensinando uns aos outros. Existe também aquela questão, eu sei que um irmão é analfabeto, não sabe ler, por que eu que sei, eu chego para ele e pergunto, meu irmãozinho, você quer que eu lhe ajude? Nós somos irmãos.
Mas às vezes a gente chama uns aos outros de irmãos apenas por conveniência. A gente não se trata como irmão. Por que eu não posso ajudar o outro? Por que eu não posso levar um pouquinho de conhecimento para o outro? Nem que seja para o irmão ler a Bíblia. Então, a gente precisa aprender a superar as dificuldades, assim como a igreja primitiva superava as suas dificuldades. Amém. Amém. Quero ler aqui também o comentário, irmão Rodilei Pinheiro, verdade, né, em concordância com a irmã Claudiana fala. A irmã Lucilena está dizendo o seguinte: Deus viu o seu interesse, minha irmã, não desista, né? Em relação, a irmã contou que se preparou, foi tirar a dúvida, leu um livro e chegou na hora que tinham 3, 4 pessoas. É uma coisa, vem a frustração, mas foi uma coisa que eu tive que aprender logo cedo. Eu estou no ministério por causa de Deus, porque se eu tiver por causa das pessoas, eu vou acabar desistindo. Então, logo no meu primeiro ano de ministério, eu entendi isso, né? De que, assim, olha, eu tenho que estar por causa de Deus mesmo, porque, embora devamos amar os pecadores, amar os irmãos, eu percebi que se minha motivação fosse as pessoas, né? Ou seja, eu vou ser professor, vou ensinar por causa dos alunos, eu vou acabar desistindo. Vai acontecer isso, eu vou ver que eu me esforcei, tem desinteresse deles, eu vou falar, não faço mais, também não me preparo mais, também não gasto mais meu tempo, mas quando eu falo, opa, peraí, foi Deus que me chamou, e eu estou fazendo por causa dele. Então, não posso agir assim, porque senão estou sendo relaxado, descuidado com as coisas de Deus, ou eu vou estar deixando de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. A irmã Direi está comentando o seguinte: tem imperador desses países asiáticos que só se curva para seu Deus e para os professores, né? Se eu não me engano, é do Japão, né? Eu já ouvi muito falar sobre isso, que no Japão, a única pessoa para quem o imperador se curva é o professor, porque ele entende que numa terra onde não há professor, também não há imperador. A irmã Bruno está comentando, verdade, irmã Claudiana, né? E a irmã Lucilena, complementando aqui, é isso, olhar firmemente para Jesus, né? É interessante, enquanto a irmã Claudiana falava, né? Na Europa, especialmente na Alemanha, na Suíça, os países onde a reforma protestante, né, foram assim o berço da reforma protestante, a questão da fé, ela influenciou muito para o crescimento educacional, né? Para que as pessoas fossem alfabetizadas, para que as pessoas estivessem aprendendo, sendo ensinadas a ler, porque no sistema educacional tradicional da Idade Média, como é que funcionava? Só era ensinado, só era educado o clero e a nobreza, né? As pessoas da família real, as pessoas das altas classes, os governantes, e os que eram sacerdotes, né? Os padres, enfim, né? Então, era menos de 10% da população que era educada, era coisa de 2%, 3% que era, de fato, alfabetizada e frequentavam as escolas, e não havia interesse, como há hoje, de ensinar toda a população. Quando veio a reforma, né, na Alemanha, na Suíça, o que aconteceu? Passou a haver um interesse maior, especialmente por parte dos reformadores, de ensinar também a classe camponesa. Por quê? Entendia-se que se as pessoas lessem a Bíblia, elas iriam assim se desprender e se desapegar do seu sistema religioso a qual elas tinham sido ensinadas e estavam aprisionadas. E isso foi muito positivo, porque houve uma revolução educacional muito forte nesses países. Se você olhar hoje os índices educacionais da Alemanha, da Suíça, da Dinamarca, da Finlândia, ou seja, daqueles países europeus onde, de fato, a reforma foi influente, né, foi efetiva, né, a reforma protestante, eles são países com índices altíssimos de educação, né? Estão entre os maiores do mundo. A Finlândia é um país de tradição protestante, Reino Unido é um país de tradição protestante, e a gente historicamente, a questão da Bíblia, do ensino da Bíblia, né, do ensino da palavra de Deus,
foi um fator muito influenciador e determinante. Isso é um legado, né, muito positivo que a palavra de Deus ela também nos deixou. Sim. Ok? Até tanto que nós vemos que um dos maiores, né, muitos teólogos alemães, né, são publicaram bastante livros, são pessoas que têm influenciado muito o mundo, principalmente na parte da eclesiástica. Claro, sempre tem uns que acabam, de uma certa forma, vamos dizer, não contribuindo tão bem assim, tanto assim. Não vou citar nomes porque não convém, mas que é sempre bom ter cuidado, principalmente com alguns teólogos alemães, onde, como o pastor Felipe falou, o índice de educação é muito grande, e sobre a questão da palavra de Deus, da Bíblia em si, cresceu muito e acabou, sim, trazendo benefícios para todos nós, e como também, como é de costume, pastor, acabando também trazendo um pouquinho de estrago, né? Alguns liberais, algumas pessoas universalistas, onde acabam colocando a Bíblia, tentando colocar a Bíblia em xeque, com questão de vários versículos. Então é sempre bom ter cautela sobre essa questão para não acabar tendo problema, né, pastor Felipe? É verdade, meu irmão. E nós temos aí mais uma pergunta, né? Na verdade, mais duas perguntas, e essas não vão ser somente direcionadas aí para a irmã Claudiana, elas vão ser perguntas que nós vamos direcionar aí de forma mais aberta, né? Então, você também pode responder aí no chat, né? Porque são perguntas sobre ideias, né? E a gente entende que quando se pensamos em ideias, soluções, os vários conselhos, né, podem sempre acrescentar e somar. Então, a pergunta é a seguinte: o que podemos fazer da perspectiva estratégica para estimular a participação dos crentes no ministério do ensino? Ok? Então, essa é a pergunta. Você pode dar a sua colaboração aí no chat. Às vezes a gente, né, faz essa crítica que é de praxis, né? Fala sobre a questão do desinteresse das pessoas, da falta de compromisso, mas o que nós podemos fazer, né, para que as pessoas tenham mais interesse, né? Seja algo estrategicamente falando, em termos de metodologia, talvez didática, em termos de ajustes, enfim, né? Que possa colaborar para que as pessoas se sintam mais estimuladas em participar. Então, a irmã Claudiana começa, irmão Regilânio acrescenta algo aí, e a gente vai lendo aí os comentários daqueles que participarem. Também, eu acho que a primeira coisa é a oração. Não dá para fazer nada sem a oração. O primeiro trabalho do professor, do educador cristão, é a oração. Em segundo lugar, a gente precisa mostrar que a EPD não é uma atividade opcional, ela é uma atividade essencial. Como eu vou fazer isso? Localizar novos alunos em potencial, novos convertidos, a membresia da igreja, os visitantes, a comunidade ao redor da igreja. Todos esses são alunos em potencial. Em segundo lugar, promover uma campanha Claudiana? de matrículas na EBD. Como ocorrem as matrículas para o mês da igreja? Se um aluno for 3 vezes, ele já está automaticamente matriculado. Então, um meio. Segundo, elaborar um programa de visitação. Você que é professor de EBD, você deve visitar os seus alunos. Aquele relacionamento vinculador que a gente fala tanto nos congressos, que a gente prega tanto, e muitas vezes o professor de EBD não está com os seus alunos. Ele precisa visitar os seus alunos, mandar uma mensagem no WhatsApp, como é que você está, o que aconteceu que não veio, se fazer presente na vida do aluno. E também ampliar o espaço. Não adianta eu fornecer 10 classes de EBD se na minha igreja só tem espaço para 3. A gente precisa adequar ao espaço, à realidade de cada igreja. Você pode ter uma escola bíblica de qualidade, independente do
dependendo do seu espaço, adequando-se à sua realidade. Então, para mim, são esses espaços, né? São importantes para que a gente possa fazer com que a escola seja valorizada e, principalmente, que os alunos aprendam a verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus. Ok. Amém. Eu acredito, pastor, que além disso tudo que a irmã falou, principal a oração, como ela bem colocou, outra coisa, o preparo, né, o preparo do professor, porque ele preparado, ele vai ter domínio sobre o assunto, sinceridade na sua pregação, e a sinceridade é simplesmente ensinar a Bíblia, não ensinar o que pensa, não ensinar o que acha, mas simplesmente, além de tudo que a irmã Claudiana falou, em primeiro lugar, a oração, em segundo lugar, ter sinceridade e se preparar. E outra coisa muito interessante que ela disse é a questão de você buscar o aluno, saber por que ele não está participando, principalmente se ele está matriculado naquela matéria, buscar e saber por que ele não foi para a EBD, saber se ele está bem, passar uma mensagenzinha de motivação durante a semana, tudo isso vai influenciando e vai se sentindo acolhido, vai se sentindo abraçado e cada vez mais desejoso de participar. Amém. Irmão Odilei Pinheiro está falando aqui, na faculdade usava um método muito interessante com tecnologia, trazendo interação entre aluno e professor, até QR Code era utilizado, ok? Lá em Vila Valqueire, né, algo que tem sido muito positivo tem sido justamente esse trabalho assim de remanejamento, né, vamos dizer, de reinvenção de como funciona a escola bíblica, né? Então, algumas mudanças significativas e interessantes que tem dado certo isso foi a escola bíblica, ela não é mais por faixas etárias, exceto na infância e adolescência, mas quando se trata de jovens e adultos, a divisão não é mais por faixa etária, e sim por assuntos, né? Então, são como cursos, né? Vamos dizer assim, um curso de estudos sobre os 4 evangelhos, estudo sobre Novo Testamento, sobre doutrinas bíblicas, sobre discipulado. Então, são estudos, né, ou de livros da Bíblia, ou de assuntos bíblicos, e aí o aluno ele se matricula no curso de seu maior interesse, né, naquele momento. Ou seja, ele vai estar sempre fazendo algum desses cursos. E isso aumentou bastante o estímulo, né? E é interessante que o aluno ele tem que se inscrever no curso, senão ele não está matriculado, ele não assiste. E tem lista de presença, tem avaliação, ou seja, ele pode ser reprovado. Então, imagina aí, né? Parecia uma ideia um tanto... Né? Esse negócio não vai dar certo, vai reprovar o pessoal e daqui a pouco ninguém mais vai ir na IBD. Mas quando eu estive esses 2 anos no Rio, eu pude observar que, de fato, aumentou muito o interesse das pessoas na escola bíblica. Então, a frequência mais do que dobrou, porque hoje as pessoas elas fazem o curso, né, elas se inscrevem de acordo com o interesse, e o curso ele tem início e fim, né? Então, um dos grandes desestímulos que alguns têm na escola bíblica é essa expectativa de que, assim, eu estou numa escola onde eu nunca vou me formar, né? E, de fato, na Bíblia a gente sempre tem que aprender. Então, não é que o aluno termina a escola bíblica, mas que ele termina aquele módulo, ele termina aquele curso, ele termina aquela, vamos dizer assim, aquela matéria e depois ele vai fazer outra, né? Naturalmente. Eventualmente, o aluno passa um período sem fazer o curso, né? Perde, passa 2, 3 meses, mas aí, quando abre o próximo curso, já é um estímulo para ele também retornar, né? Então, são coisas que podem, assim, colaborar realmente para aumentar o interesse das pessoas, né? E também uma flexibilização, né? Ou seja, ofertar em mais de um horário. Então, tem domingo de manhã, no horário tradicional da EBD,
mas tem também durante a semana no horário da noite, né? Porque às vezes a pessoa não tem dificuldade de acordar cedo no domingo, mas se for durante a semana à noite, ela se anima mais aí, né? Então são poucos, né? A maioria prefere domingo de manhã, mas alcança algumas pessoas a mais durante as segundas-feiras à noite, quarta-feira à noite, outros dias aí da semana. A irmã Claudiana está tendo alguns probleminhas aí na internet, mas eu acho que agora a gente consegue continuar, né? O irmão Ailson está fazendo aqui um comentário, até um pouco longo, mas vamos ler aqui. Não só em países europeus, mas aqui no Brasil, o ensino até fundamental começou a crescer na classe pobre no final do século XIX e começo do século XX através das igrejas evangélicas tradicionais. Então, mais uma informação aí no Brasil também, né? Porque seguia essa metodologia, né? Quando o ensino jesuíta foi estabelecido no Brasil, lá por 1500 e tanto, ele foi dentro desses moldes, né? Ou seja, um estudo para o clero, para a nobreza, para a família real e não para toda a população, né? E realmente a tradição evangélica, protestante, né? Especialmente a protestante histórica, ela realmente traz essa perspectiva de que todos devem ser instruídos. A irmã Selena está comentando aqui também, oração, interesse pelos alunos, dedicação e muito amor, de forma que se sintam amados, mostrar que são importantes, né? Então, é uma forma de estimularmos aí a questão dos alunos. E rapidamente, irmã Claudiana, nossa última pergunta, e que vamos colocar aqui: como orientar os jovens que entram nas universidades e acabam abandonando a fé em Cristo? Eu costumo dizer que a minha universidade fortaleceu a minha fé. Eu passei pelas mesmas dificuldades de todo jovem cristão, mas a minha era muito sólida, era muito firme. Então, eu consegui passar pelas tentações, pelas dificuldades, todas elas, e pude me fortalecer. Para que um jovem entre na universidade e não abandone a fé em Cristo, a igreja, a família, precisa dar uma base sólida da fé, da palavra do Senhor. Porque sem isso, vai ser possível, vai ser muito difícil. Acho que está cortando. Sim, está cortando. Eu, pelo menos, não consegui entender bem aí a sua resposta, né? Entendi que você passou por todos os desafios que um jovem cristão passa quando entrou na faculdade, mas falou sobre a questão do fortalecimento da fé. E aí, a partir daí, eu não entendi o restante. É preciso que a igreja, que a família dê uma base sólida para que esses jovens possam entrar na universidade e possam influenciar outros e não serem influenciados. O que acontece é que não são influenciados. E isso acontece por conta de falta de estudo, falta de disciplina da palavra de Deus, falta do culto doméstico, porque muitas vezes a gente relega a educação cristã para a igreja. E a família tem um papel importante nisso. E tudo isso me fez fortalecer a minha fé, que as tentações, as dificuldades, tudo, fez com que eu aprendesse e entender que era prioridade. A minha graduação é um extra, para me ajudar a glorificar a Deus. E na universidade foi tão interessante, eu estava ali me preparando, adquirindo conhecimento. Joia, então tá tendo alguns cortes, irmã Claudiana, e só complementando aqui, algo assim, uma análise muito, né, que eu tenho feito nesses últimos anos, que quando o jovem chega ali naquela faixa de 17 anos, é o período dele prestar vestibular.
E aí, muitas vezes, o que ele faz é até com incentivo dos pais, crentes, né? Ele, durante aquele ano, ele se ausenta um pouco das atividades da igreja. Então, ele já não vem para a escola bíblica dominical porque ele está fazendo um curso preparatório domingo de manhã. Aí só vem para o culto à noite. Aí, se tem alguma coisa durante a semana também, ele não pode participar porque ele tem que estudar, tem que se preparar para o vestibular. E muitas vezes os pais crentes é que estimulam isso. Afinal de contas, ele tem que passar numa boa faculdade para ter uma boa carreira. E tudo bem se ele não estiver frequentando ali assiduamente os cultos. Quando vai chegando perto do vestibular, então, ele passa 2, 3 meses sem nem participar de um culto. Então, já olha o que os pais já estão comunicando para aquele aluno, e até os pastores, quando consentem, estão corroborando isso, né? De que, assim, olha, o mais importante é a formação secular. A formação doutrinária é segundo plano, é quando sobra tempo. Aí, durante todo aquele ano, aquele aluno já fica enfraquecido espiritualmente. Ele tem 17 anos, ainda está no período de formação de valores, indefinido, imaturo. Ele passa um ano, né, já recebendo isso importante. A idade é isso. E enfraquece espiritualmente. No ano seguinte, ele vai para onde? Para a faculdade. Já está fraco espiritualmente, porque passou um ano participando pouco da igreja, ou seja, é um passo a passo, né? Que parece assim de que, vamos entender, mas é um passo a passo. Então, ele já está fraco espiritualmente, entra na faculdade de cara, ele já é bombardeado. Os professores já começam dizendo que Deus não existe, que a religião é uma manipulação e tudo mais. E aí eles, vamos dizer assim, programam a mente do aluno para ele reinterpretar toda a sua história de vida e reinterpretar todas as instruções que ele recebeu durante a sua infância e adolescência no contexto da igreja. E aí ele já não vê mais aquilo, né, o que ele chamava de Espírito Santo, agora ele chama de emocionalismo, né? O que ele chamava de formação bíblica doutrinária, ele vê como manipulação religiosa. O pastor, ele vê como um manipulador, como um opressor, né? Que está impondo a religião opressora. Né? E aí, é claro, no contexto acadêmico, vamos também estudar eventos históricos em que pessoas, em nome da fé, lamentavelmente, cometeram atos bárbaros, né? E a gente sabe que isso é real. Jesus, inclusive, advertiu, né? É impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele porque vem escândalo. Então, nós temos, historicamente, muitos atos bárbaros cometidos em nome da fé, por pessoas que, até líderes, né, religiosos da época, líderes de igreja cristã, né, inclusive cristã evangélica. Nos dias de hoje também vemos escândalos, e aí soma isso, né, as dúvidas que ele recebe, com os escândalos que vem acontecendo, a crise na fé vem, e aí com 6 meses, né, de faculdade, aquele aluno já nem dá mais as caras na igreja. Aí o pastor pergunta para os pais, seu filho? Ele está estudando, né? O pastor então ainda dá uma desculpa, porque ele está estudando muito trabalho. Aí daqui a pouco, com um ano, os pais estão procurando. Pastor, não sei o que eu mais faço com meu filho, ele não respeita mais a gente, ele sai, ele anda, a gente não sabe nem onde ele está, com quem ele anda, e tudo mais, ele não ouve mais a gente, e tudo mais, e daqui a pouco a gente vê ele nas redes sociais levantando bandeira anticristãs, atacando os valores bíblicos, ou seja, com a cabeça, a gente pensa, a cabeça está totalmente virada de uma hora para outra, mas na verdade foi um passo a passo que foi sendo ignorado até se chegar a esse nível. Né? Então, um cuidado que a gente precisa ter, não deixa nessa fase de que ele prepara para o vestibular, prepara para o concurso, seja uma fase que as coisas de Deus ficam em segundo plano. Porque você já começa a preparar esse jovem para se desviar do evangelho.
né? Então, estude, se prepare, mas domingo de manhã esteja na escola bíblica, né? Os compromissos da igreja não abram mão de nada. E Deus, ele certamente conhece as nossas necessidades e há de capacitar. Amém? Amém. Agradecer a irmã Claudiana, né, falando Regilânia. Olha, misturando Claudiana com Regilânia e a chamando de Regilânia. Então, agradecer a irmã Claudiana. Amém? Amém. Por essas palavras, né, pelas colaborações, né, irmã Mazé Oliveira, lá de Marisópolis, Paraíba, falando aqui, ótimo assunto. A irmã Lucelena, né, muito bom ouvir vocês, né, tá precisando sair, Deus abençoe. Irmã Chaguinha, também que está comentando, e a irmã Francisca Maria está participando do nosso programa hoje também. E eu gostaria de encerrar, né, naturalmente, com uma leitura de um texto da Palavra de Deus, que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. 1 Timóteo 5, 17, que diz o seguinte: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, ou, conforme algumas traduções, duplos honorários, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. É interessante que a Bíblia, ela dá um papel de honra e destaque especial aos líderes que se dedicam ao ensino. A pregação da palavra e o ensino é o papel principal e fundamental daqueles que estão à frente da igreja, daqueles que querem conduzir a igreja a ter uma vida com Cristo. Esse é o papel essencial. Claro que há outros papéis importantes, mas, infelizmente, quando isso se torna prioridade, isso daí faz com que a igreja ela comece a ser rasa, comece a ser uma igreja superficial. Então, alguns têm prezado mais para que o pastor seja, por exemplo, um gestor, um bom administrador. Outros têm prezado mais para que o pastor seja uma espécie de terapeuta, né, que traga ali palavras de autoestima, de autoajuda para as pessoas e que saiba sentar com muita frequência para ouvir a pessoa, para conversar com a pessoa. Outros têm prezado para que o pastor ele seja um projetista, né, de grandes construções, né? Então, obra, templo, equipamento de som de última geração, grandes eventos, grande comunicador, né? Como a irmã falou, né? Aquela questão da ênfase do culto de domingo à noite. Se a pessoa é um bom comunicador, ela atrai muita gente. Mas a Bíblia, ela fala, e em especial os que se dedicam ao quê? A palavra de Deus e ao ensino. Esse é o papel principal. Não é que não seja bom ser um bom gestor. É bom, e eu gostaria muito de ter mais habilidade para gestão do que eu tenho hoje, né? Não que não é bom o pastor ser um bom, não vou usar o termo terapeuta, mas um bom conselheiro, né? Um bom ouvinte. É necessário, ele precisa ser um bom ouvinte, um bom amigo, um bom conselheiro. Não que não seja bom o pastor ser um bom comunicador, né? Que bom quando ele porque ele comunica com mais eficácia ainda. Mas o principal, o essencial, é ele ser uma pessoa apta para a palavra de Deus e para o ensino. O restante é bom, mas pode faltar. Agora, se ele tiver todas as outras características, mas não for uma pessoa dedicada à palavra de Deus e ao ensino, ele não é uma pessoa apta ou digna para o exercício do ministério. E o que nós precisamos entender é uma questão de prioridades. Isso é a prioridade. E se é a prioridade daqueles que exercem a liderança, deve ser também a prioridade daqueles que são liderados em estar aprendendo os ensinamentos da palavra de Deus. Então,
como igreja, nós precisamos nos voltar. Passou o dia dos professores, isso serve para nos lembrar e nos alertar o papel que os educadores eles têm. Da mesma forma que tem o professor secular, ele tem um papel na formação da sociedade e do ser humano, o educador cristão, ele tem um papel mais importante ainda, porque o seu ensino é um ensino para a eternidade. Não é só para a sociedade e não é só para a vida, mas sim para a eternidade. E ele tem um papel essencial na igreja e na formação cristã da pessoa. Sem o ensino, não existe cristão verdadeiro. Amém. Então, que possamos ter isso na nossa mente, possamos ter isso na nossa vida, e vamos ao nosso momento de oração, né? Você pode fazer aí seu pedido de oração, que nós vamos estar intercedendo, vamos dividir aqui os pedidos junto com o irmão Regilânio, amém? E logo depois estaremos encerrando. Então, você tem algum pedido de oração, compartilha aí no chat, que nós vamos colocar diante de Deus, né? Aliás, a palavra de Deus e a oração, né, são justamente esses dois elementos que realmente medem a vida do cristão. Até mesmo a comunhão, com toda a sua importância, nós sabemos que num contexto de perseguição é difícil, por exemplo, na verdade inviável, reunir uma igreja. Então, o que mantém realmente o cristão é isso, palavra de Deus e oração. É o que mantém ele de pé, o que mantém ele firme no caminho do Senhor. Tem mais alguns comentários aqui. A irmã Lúcia Pereira está dizendo, minha filha faz faculdade, fez 2 anos de cursinho preparatório, mas sempre incentivei ela a ir à IBD. Muito bem. E que esse possa ser o exemplo a ser seguido, né? A Gracinha também está comentando. Acredito que a família é um fator importante para o incentivo, sem dúvidas, né? A irmã Marilene está comentando aqui também, pertinente e esclarecedor o assunto abordado. Né? A irmã Lúcia também está comentando mais uma coisa. Amém. Deus a abençoe nessa jornada de educadora cristã. Amém. Né? Então, essas palavras aí. E parece que hoje nós não temos pedidos de oração, né? Então, hoje falamos muito do ensino, e parece que não temos aí nenhum pedido específico, mas vamos então orar, encerrando. Opa, apareceu um pedido de oração aqui, né? Peço orações pelo meu esposo e filho, né? Então vamos orar pelo esposo e pelo filho da irmã Lúcia Pereira, para que Deus possa tocar no coração, possa libertar seu marido, também fortalecer e preservar o seu filho. Daqui a pouquinho a gente chama a irmã Claudiana para o momento de despedida, amém? Vou tirá-la um pouquinho para ela tomar ali uma água. Então, peço pedido de oração pelo esposo e o filho. Vamos orar aí por esse pedido da irmã Lúcia. E se não temos mais nenhum pedido de oração, a gente faz essa oração e ora também, encerrando o programa, amém? Irmão Regilânio, nos dirige a Deus nessa oração. Pai, em nome de Jesus, quero, nesse momento, Senhor, colocar a vida da tua filha diante do Senhor. Ó Deus, dá sabedoria, dá discernimento a ela. Ó Deus, cuida do seu esposo, do seu filho, a qual ela pede oração. Visita, Senhor, a família dela, repreendendo todo o mal, libertando, Senhor, de tudo aquilo, Pai, que ainda prende as coisas do mundo, e teu Espírito Santo, Senhor, visite a vida deles, visite a casa deles para o louvor e a glória do teu nome, Pai. Usa a vida da tua serva, Senhor, para que teu nome seja exaltado e glorificado, Pai. Essa é a minha oração, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então, estamos nos despedindo, vamos encerrar mais um Força para Viver. Obrigado pela sua companhia, Deus abençoe. Próxima sexta-feira estarei de viagem lá para o Rio de Janeiro, né? Eu já estava aqui combinando com o irmão Regilânio, que na próxima sexta o programa fica já por conta dele, né? Então, obrigado mais uma vez, irmã Claudiana. Deus abençoe a sua vida. Obrigado
pela aí a participação de sempre, né? Quando não está online, ou melhor, quando não está ao vivo, está aí no chat sempre participando. Então, Deus abençoe a sua vida e de toda a sua família. Amém, amém. Minha irmã, muito obrigado pelo que você tem falado. Amém. Eu que agradeço a oportunidade e sempre precisar estamos aí à disposição. Amém, amém. Boa noite, então. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.